Como eu disse, durante 11 anos eu lecionei contabilidade em escolas particulares e passei mais de 22 anos lecionando em colégio público, em colégio estadual, onde fui aposentado por invalidez porque eu não enxergava mais nada. Então, eu participei de 8 ou 10 congressos, muitas convenções, muitos cursos pelo Instituto Anísio Teixeira, de atualização, enfim, eu passei algum tempo aprendendo. Porque eu estou aprendendo, eu continuo sempre aprendendo, eu quero transferir esse pequeno aprendizado para as pessoas. Por isso é que eu pretendo fazer esse curso. Para isso, é que eu quero fazer essa palestra para as pessoas sentirem como deve, porque deve assistir. Então vejamos. Eu podia dizer que o tema seria a chamada contabilidade moderna. Vamos dizer que o tema é esse. Mas vamos começar pela legislação. A legislação que rege a contabilidade manda que a escrituração seja feita por ordem cronológica, dia, mês e ano, podendo, todavia, fazer lançamentos totais, não podendo ultrapassar o limite de 30 dias. Então, o que quer dizer isso? Você tem que fazer os seus lançamentos contábeis, digamos, no dia 2 de janeiro, que dia 1º é feriado, e encerra a partir do dia 2. Começa no dia 3 e assim sucessivamente. Ou, como a lei faculta você fazer partidas mensais, contanto que não ultrapasse 30 dias e contanto também que existam livros auxiliares para ajudar nesse sentido, também com documentos auxiliares para ajudar nesse sentido. Então, aí está o porquê de se fazer a escrituração contábil por ordem cronológica, dia, mês e ano, mensalmente. Nunca se deve fazer aos pedaços. Estou dizendo isso porque alguns colegas acham que deve fazer por pedaços. Eu não faria isso. E não faria e nem faço por pedaços. Como vou dar um exemplo. A escrituração está em atraso lá 1 ano, 12 meses sem fazer a escrituração. O que eles fazem? Pega por conta. Pega, por exemplo, a folha de pagamento lá do próprio sistema e transfere para a contabilidade e faz o lançamento das provisões de janeiro a dezembro. Faz a mesma coisa com a conta de Prolabore e as contribuições sociais geradas por esses salário retirada. Também faz as provisões das vendas de janeiro a dezembro, que também tem que fazer as provisões dos impostos faturados e não faturados. E assim sucessivamente. E as compras, que eu vou deixar para analisar com mais calma, porque é mais complicado, é mais complexo, mas quando se faz isso pelos pedaços, eu não faria porque eu jogaria meus 57 anos de contabilidade no lixo, fazendo por isso. Primeiro eu estou contrariando a lei. Depois eu vou fazer 12 meses de escrituração contábil por pedaço, vou fazer mais 6 meses só para conferir e não vai sair corretamente, por causa das adversidades que a gente encontra nesse setor. Primeiro, que se fazendo dessa forma os pedaços, o que ocorre? Lá em dezembro, quando você fizer o balancete, você vai encontrar o caixa com saldo credor, a conta de cartão de crédito, cartão de débito também com saldo credor, porque não houve um acompanhamento, a conta de clientes também com saldo credor, ou valores que não dizem a realidade. Então, conta como do banco pode aparecer errada, conta das aplicações, enfim, o trabalho é muito maior e naturalmente não sai correto, dificilmente será correto. Porque tem muitas coisas que a gente precisa estar acompanhando. Como eu disse, a diversidade, o próprio comerciante, o próprio empresário, eles fazem coisa errada. Por exemplo, vende 20 mil no mês e os documentos que ele manda como pagamento dá 30. Aí significa que há uma insuficiência de caixa, chamado caixa furado. Ora, no passado, quando detectávamos tal situação, mandava que ele fizesse uma complementação da venda, emitisse umas notas fiscais e nós oferecíamos a tributação.
Hoje não é nem possível, porque as saídas, as vendas, saem diretamente do sistema, no seu caixa, sistema informático, não tem como fazer mais notas fiscais. Então, nesse caso, com o consentimento deles, nós diremos, olha, você tem que tirar documentos que está furando o seu caixa. Passaríamos, naturalmente, a responsabilidade para ele. Um outro problema, ele vendeu 20 mil de mercadoria e depositou no banco 30 mil. De onde saiu esses 10 mil distantes? Houve, naturalmente, uma omissão de receita, que é assunto para a fiscalização fazer uma autuação, tanto num caso como no outro. Ora, ele não pode alegar que emprestou dinheiro à empresa. Primeiro porque só quem pode emprestar dinheiro são as instituições financeiras. E o Banco Central não autoriza ninguém a emprestar dinheiro à empresa nem nada. Por um caso muito especial, pode ser até que a repartição aceite. Se naquele dia ele tinha na sua declaração de imposto de renda e o saldo na sua conta bancária, no seu extrato, e ele emitisse um cheque naquele valor de que ele fez aquele pagamento. Naturalmente, isso sairia como uma prolabore dele, abater na sua retirada. Se ele estivesse fazendo pelo lucro real, ele vai pagar sobre esse valor as previdência social e imposto de renda na fonte, que não é nada agradável, aumentava muito e a atuação é muito grande nesses casos. Então, por isso que é necessário que se faça um acompanhamento do dia a dia, do mês a mês, para que não aconteçam essas coisas. Ainda tem outra coisa, as meia-notas, que o empresário faz e que nós detectamos porque estamos fazendo no dia a dia, mas é uma prática comum. Vamos dar um exemplo. O empresário lá compra, aliás, uma mercadoria no valor de 12 mil, mas a nota vem tirada no valor de 6. Eles dão um jeito de diminuir o preço do custo da mercadoria para que 6 mil seja igual a 12. Mas só que se divide as parcelas de pagamento, 2 parcelas de 6 mil. Então, você tem uma nota fiscal de 6, mas tem 2 duplicadas, tem que dar o total de 12. Significa omissão de saída, porque aí é um exigível fictício. Vai dar um passivo que não existe. E é também prenúncio do fiscal fazer a autuação, que é muito cara essas autuações. Então, nesse caso da omissão, nós também teremos que conversar com ele. Dizer, olha, você comprou 12 mil, mas tem duplicata, comprou 6 mil, mas tem duplicata de 12. Não pode mudar a situação. Por que não pode mudar? A situação tem que estar lá, que já está feita. Você já viu que ele pagou os 12 mil, porque está no seu extrato bancário. No passado, quando se pagava pelo caixa, tirava aquela duplicata. Mas hoje não pode fazer isso, porque é tudo pago através de banco. Transferência bancária, está lá, constatado. Então, além de tudo isso, a gente vê essa adversidade por parte do empresário. Ele não manda mensalmente um boletim de caixa. Não manda uma relação das contas do cartão de crédito, do cartão de débito dos clientes. Então, como fazer isso? Tem que utilizar parâmetros. Tomarmos o ano anterior, para ver quanto foi que ele recebeu de cartão de crédito, quanto recebeu de cliente, fazer um parâmetro e estabelecer percentuais, para chegar a uma aproximação, que não é real, mas uma aproximação, porque você não tem dados para a contabilização. Sua escrituração não vai ficar correta, mas ela vai ficar aproximadamente, porque o empresário não deu as informações corretas. Então, como é que acontece? Você deve fazer essa detectação. Porque você está acompanhando o dia a dia, o mês a mês. Se você faz aquela por pedaços, como falei inicialmente, você não pode ver nada disso, só vê no final do ano. Aí você pega, por exemplo, as compras de janeiro a dezembro e lança lá pelo total. O que você vai fazer? Hoje, até o lançamento das contas dos fiscais, a escrituração fiscal, a pessoa que escritura já pega diretamente pela Secretaria da Fazenda, não pega nem pela nota fiscal. E no final do mês emite um relatório. Olha, o que é que consta no relatório? Todas as entradas. Mas
Até o próprio relatório devia ser um pouco melhor, mais aproximado, devia ter colunas para dizer o que foi e como foi pago. Olha o que acontece. Quantas coisas podem ocorrer nas compras? Você compra mercadoria para revenda, compra mercadoria para uso, material de escritório, material de consumo, material de limpeza e até um equipamento, até um veículo. Está lá escriturado no livro, no relatório, mas não diz as condições de como foi paga. Então, tem a codificação de lá, mercadorias para comercialização, ou mercadorias com antecipação parcial, ou mercadoria com antecipação total, ou mercadoria com diferencial de alíquota, ou mercadoria bonificadas. No passado, as empresas davam um desconto na nota fiscal. Digamos, você comprou 12 e paga 10, tem, portanto, R$2, ou R$2 ou 2.000 de desconto. Está lá na nota fiscal, daí mercadoria. O processo é hoje. Então, o que é que surge aí? Uma nova operação, uma operação financeira, porque não entrou a mercadoria, mas não saiu nada. E sim, você recebeu um desconto obtido na operação. Também lá no seu relatório tem lá as devoluções de venda, que não envolve mais nada de entrada. Está lá devolvido, mas não envolve dentro de entrada. Por quê? Na hora da contabilização, você vai debitar devolução de venda e vai acreditar o caixa, se a sua venda foi à vista, ou bancos, se foi através de transação bancária, você vai fazer um estorno, ou se for a prazo, também vai fazer um estorno. Então, mas você só vai detectar isso se pegar a documentação, porque aquele relatório não consta essas coisas. O relatório está lá só dizendo o que foi que comprou e o valor. Vamos dar um exemplo mais clássico. Você compra lá um equipamento de informática. O espaço do histórico é pequeno. Ele simplesmente faz o resumo. E para você saber o que você comprou, que equipamento foi, qual a capacidade de armazenamento e outras informações que precisa você saber do seu equipamento que você comprou, não tem. Onde é que você acha essas informações? Na nota fiscal. Então é outro exemplo. Você compra um veículo, vamos botar valores. O veículo custa R$90 mil. Esse é o valor que deve ser contabilizado como um veículo efetivamente comprado. Só que esse veículo foi através de um consórcio que a empresa vinha pagando. Deixou de pagar ou acabou o pagamento, ou então foi contemplado. Ela pagou os 40 mil e recebeu a carta de crédito no valor de 40 mil. Só que o carro, o veículo, foi 90 mil. Mas você não tem isso lá no seu relatório. Você tem que buscar outras ferramentas para poder informar. Digamos ainda que, além dos 40 mil, você deu de entrada mais 10, são 50. Faltou 40. Só que esses 40 a empresa resolveu financiar em 24 parcelas. E esses 40 se transformou em 60, os juros. Olha quantas situações diferentes. O que vai acontecer? Você tem lá 20 de juros e 90 do carro. Portanto, você tem 110 mil. 20 mil mais 90, 110 mil. Que é o valor do carro e o valor do juro. E como é que você pagou isso? 40 do cartão de crédito, 10 que deu de entrada e os 40% restantes que virou 60. Os 60 você vai pagar em 24 parcelas, dividido em partes iguais. E os juros? Você tem que contabilizar os juros separados, porque você não vai dizer que o carro custou 110 mil, na realidade o carro custou 90 mil. O que ele vai fazer? Vai gerar uma outra conta, digamos assim, juros a vencer, 20 mil. Valor do carro, 90 mil. 20 mil mais 90 são 110 mil. Que vai bater com o pagamento de 40 mais 10 e mais 40 e mais 60. Essas informações se encontram onde? Naquele relatório não encontra. Então o que acontece? Você vai ter que consultar a nota fiscal. E você vai ter que consultar o extrato bancário. E também vai consultar o contrato de financiamento do banco. Tudo isso deve estar
deve estar junto da nota fiscal, essas informações, e não lá naquele relatório que você teve, que não diz nada disso. Então, para se fazer a contabilização correta é isso, tem que ver a documentação. Você tinha no passado ferramentas que ajudavam a fazer isso. Por exemplo, a legislação diz que você tem que escriturar o livro de caixa, diário, razão, conta corrente e borrador. Isso na sua origem. Tá, o borrador acabou. Ninguém escritura mais o borrador, que era uma ferramenta boa de se fazer o trabalho, porque você não fazia a escrituração errada. O borrador acabou porque veio novo modelo de escrituração. A escrituração era manuscrita, passou a ser maquinizada, mecanizada e hoje é eletrônica. Então, na escrituração maquinizada ou mecanizada, você tinha outra ferramenta, tinha o voucher, já que a empresa lhe mandava um boletim de caixa, você tinha lá sabido quanto ela pagou de caixa e quanto recebeu em caixa. Fazia o voucher de caixa, na outra que fazia era amarelo de entrada, vermelho de saída e branco extra caixa. Fazia aquele pacotinho, perfurava e botava um colchete. E na frente colocava a entrada, saldo anterior do caixa, as entradas e a saída e o saldo. Jamais a sua escrituração vai ser errada, porque você tinha uma ferramenta que lhe ajudava. Bom, acabou a escrituração em máquina, mas veio a escrituração eletrônica. Apareceu outra ferramenta que ajuda, a planilha. A planilha também você tem uma prévia daquilo que você vai escriturar, aquilo que você vai passar limpo. Portanto, você não pode errar, porque a planilha você já tem uma prévia daquilo tudo que você vai escriturar. Ah, mas acontece o seguinte, é muito trabalho. Vai fazer dois trabalhos, um trabalho, essa é a alegação de alguns colegas. Vai fazer a planilha e depois escriturar. Então pode escriturar tudo sem a planilha? Claro que pode, contanto que seja feita a escrituração pela documentação. Mesmo porque o conceito de contabilidade é assim. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação e controle relativa aos registros dos atos e fatos de uma entidade pública ou privada. Então, esses registros é que você deve fazer nessa ferramenta, que deve ser feito por isso, são as notas fiscais, são as duplicadas, deve ser a contabilização nisso, e não fazer aquela previsão e depois, no final, fazer os pagamentos do banco, pagamento de caixa. Como eu disse anteriormente, tudo pode sair errado, pode sair com equívocos e pode ser efetivamente autuado pela Receita Federal, Estadual ou Municipal. Então, está aí o processo de escrituração dos livros fiscais e contábeis. Ora,